Olá pessoal, aqui Múcio Vasconcelos, o seu psicanalista e coach. Para aqueles que estão chegando agora, a minha primeira formação é em economia. Tenho uma pós-graduação em gestão empresarial estratégica e sou habilitado em didática de ensino superior. Hoje eu fui solicitado por alguns dos meus pacientes, meus clientes, a falar sobre um tema momentoso que é transtorno de personalidade. Não há como falar deste tema sem antes falar de personalidade. O que é que define uma personalidade? É um conjunto de características psicológicas que fazem com que nós tenhamos um tipo de sentimento, um tipo de pensamento, um tipo de ação e um tipo de relacionamento. A esse conjunto de características psicológicas que fazem com que nós nos manifestemos no universo, nós chamamos de personalidade. Existem, então, a partir da nossa personalidade, alguns transtornos. O que é que sugere a palavra transtorno? Alguma coisa que não seja adequada. Então, o transtorno de personalidade nada mais é do que um tipo de sentir, pensar, agir, se comportar, se relacionar, que cause sofrimento à pessoa, que nem sempre percebe esse sofrimento, e a terceiros, que são os destinatários dos impropérios, da forma inadequada de se comportar dessas pessoas que são portadoras de transtornos de personalidade. A pessoa que possui um transtorno de personalidade, ela sempre recebe algum tipo de feedback de que o comportamento dela não é adequado. Quando ela não se auto-percebe de que está sendo inconveniente num tipo de abordagem, ela recebe do terceiro, através de um olhar, de uma reclamação, de uma reprimenda, de uma fala um pouco mais áspera, que aquilo que ela está dizendo, a forma que ela está se comportando, não é a mais adequada. No entretanto, o portador, a portadora deste transtorno de personalidade não dá a menor bola para a observação que recebe. Faz de conta que não é com ela. E ela continua nesse comportamento transtornado, entre aspas. O transtorno de personalidade existe várias categorias. Existem algumas que são muito comuns, infelizmente, nos nossos dias. E elas são, por exemplo, do tipo antissocial. Posso citar duas delas. O comportamento, o transtorno de personalidade sociopata e o transtorno de personalidade psicopata. São aquelas pessoas que se relacionam com a sociedade em geral ou com pessoas específicas, de forma a não terem absolutamente nenhum tipo de remorso, por mais mal que causem a uma pessoa, ou a um grupo de pessoas, ou a sociedade em geral. Por isso eles são sociopatas, ou são categorizados como sociopatas ou psicopatas. Essas pessoas percebem que estão agindo de forma inadequada? Normalmente não, mas são alertados por terceiros sobre o comportamento inadequado. Mas, via de regra, não tomam conhecimento desse feedback e continuam agindo de forma inadequada, de forma de um transtorno de personalidade. Um outro tipo de transtorno de personalidade muito comum é o narcisista, aquele que, para ele, ninguém sequer chega a ser igual a ele. Todos são piores do que ele.
todos são inadequados, todos têm um QI muito inferior ao dele, todos têm um comportamento muito inadequado a ele, todos têm um aspecto físico que não lhe chega aos pés, etc, etc, etc. Eles recebem feedbacks a respeito disso? Sim, mas até que chegue a um ponto que seja absolutamente de convivência incomum, eles continuam agindo desta forma. Um outro tipo de comportamento ou de transtorno de comportamento, transtorno de personalidade, são os borderliners. Eles sentem um tipo de temor, de medo, de abandono. Eles sentem muita solidão e por isso muitas vezes eles se dedicam a alguém, a algum relacionamento, seja profissional ou amoroso ou familiar, de uma forma muito intensa. Então, por conta desse alto grau de doação, eles sentem uma necessidade de cobrança de retorno intenso. E quando isto não acontece, eles se revoltam e eles têm uma grande dificuldade de agir de forma adequada. Então eles se tornam impulsivos, se tornam violentos, se tornam com palavras muito duras, eles extrapolam na forma de falar. Essa é uma forma de comportamento desse tipo de transtorno borderline. Existem outros vários tipos que nos próximos vídeos eu vou me deter em cada um deles para que o transtorno de personalidade seja, então, melhor compreendido por cada um de vocês. Mas se esse vídeo tocou você, ou você acha que ele pode ser útil a alguém, por favor, deixe o seu like, deixe os seus comentários, inscreva-se no canal e se você quiser manter um contato comigo a respeito deste ou outro assunto que lhe incomoda e que você sente que precisa progredir, envie-me um e-mail para muciosvasconcelos@gmail.com e no assunto coloque contraponto 2024 e eu certamente vou lhe responder. Pode ser que não seja tão imediato, mas eu lhe prometo que respondo. Faço votos que você tenha um ano de 24 muito feliz e que você, através de um exercício de autoconhecimento, que nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo também, você procure ter a sua personalidade ajustada para simplesmente não causar sofrimento em você e aqueles com quem você convive. Precisa de ajuda? Não se constranja. Passe um e-mail. Envie esse vídeo para quem você acha que pode ajudar. Ajude outras pessoas a ajudarem outras pessoas. Um abraço a você. Até a próxima.